Foram anos de investigações sem resultados. Foi a 4 de março de 1998. 13 anos depois, o Ministério Público acusa o principal suspeito, Afonso Dias, de rapto. Eu não sei se vamos recuperar o Rui Pedro com vida, não sei. A bicicleta foi encontrada abandonada e Afonso, o rapaz com quem Rui iria encontrar-se, acabou por admitir às autoridades. Disse que deviam fechar-se todas as fronteiras se ainda o quisessem encontrar, porque naquela hora ele poderia estar já no estrangeiro. Foi há 11 anos que a família de Rui Pedro o viu pela última vez. A 4 de março de 1998, o rapaz, na altura com 11 anos, foi andar de bicicleta depois do almoço. É chegarmos a um ponto em que, para crermos que ainda existe um bocadinho de justiça, sinceramente, é acreditar no milagre. Ao longo da história, algumas perguntas nunca foram respondidas. Algumas verdades foram enterradas no silêncio e outras estão à espera de serem desvendadas. Mas e se eu te dissesse que a resposta que você tanto procura está mais perto do que imagina? Prepare-se para embarcar em uma jornada de mistério e revelações que desafiarão tudo o que você acredita. Missão História traz à tona um caso que até hoje gera debates, provocações e respostas que nunca foram dadas. Você está pronto para enfrentar o desconhecido? Então, aperte o play, porque a verdade está prestes a ser revelada e ela pode mudar tudo. Imaginem uma cidadezinha onde o tempo parece não passar. Lousada, Portugal, 4 de março de 1998. Ruas de paralelepípedos, galinhas soltas cruzando o caminho, sinos da igreja ecoando ao longe. O cheiro de pão fresco vem da padaria da esquina. Vizinhos se cumprimentam com um bom dia. Crianças correm livres, sem medo. É aqui que Rui Pedro vive. Ele tem 11 anos, cabelo castanho, 1,5 m, 45 quilos. Rui é aquele menino que pedala sua bicicleta vermelha como se fosse o maior tesouro do mundo. Ele ama futebol, imita os dribles de Luiz Figo com os amigos, corre atrás da bola com uma risada que ecoa na rua. O sorriso dele é pura energia, contagia todo mundo. A mãe dele, Filomena Teixeira, é o coração dessa história. Ela acorda cedo, faz o lanche de Rui, pão com queijo, o favorito dele. Trabalha num escritório a 100 metros de casa. Todo dia, Rui passa pela janela acenando: "Tô indo, mãe." Às vezes ele deixa um desenho na mesa dela, um campo de futebol, um sol sorridente. Filomena guarda cada rabisco com amor. Uma família simples, unida, cheia de carinho. Mas naquele dia, 4 de março, um silêncio estranho pairava no ar. Algo estava prestes a despedaçar essa paz. Eu vou contar a história de um menino que sumiu sem deixar rastros. Uma história que chocou Portugal, que marcou uma mãe para sempre. O que mudou tudo? Acompanhem essa jornada, pois a verdade está mais perto do que nunca. Vamos pro momento que virou Lousada de cabeça para baixo. Se você é fã de mistérios e histórias reais, já sabe. Missão História é o lugar certo para você. Não deixe de se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Curta, compartilhe com seus amigos e junte-se a nós nessa jornada por histórias que vão te prender do começo ao fim. 4 de março de 1998, 2 da tarde. Rui Pedro, 11 anos, entra correndo no escritório da mãe, Filomena. O lugar é pequeno, abafado, com um relógio tic-taqueando na parede, papéis espalhados, um ventilador velho girando. "Mãe, posso sair com o Afonso Dias?" Rui pergunta com aquela voz manhosa tentando convencer. Afonso, 22 anos, é conhecido da família, mas tem uma reputação duvidosa. Filomena sente um frio na espinha. Os olhos dela, cheios de dúvida, encaram Rui. "Não, Rui, fica por perto." Ela diz com firmeza, mas o coração apertado. Rui insiste. "Tá bom, mãe, vou só pro terreno baldio ali do lado brincar com a bicicleta." Ele dá aquele sorriso que ilumina tudo, acena e sai pedalando a bicicleta vermelha. Filomena tenta voltar ao trabalho, mas não consegue. 5 da tarde. O telefone toca, cortando o silêncio. É o tutor de Rui, com uma voz fria, como um soco. "Filomena, Rui não apareceu pra aula." O mundo dela desaba. Ela larga tudo. Corre pro terreno baldio. Um descampado empoeirado com latas enferrujadas, ervas secas,
um silêncio assustador. Rui, Rui, ela grita, a voz tremendo, as mãos trêmulas, quase caindo de desespero. Nada. Nem sinal da bicicleta vermelha, nem sinal de Rui. Por que Afonso Dias insistiu em levar Rui naquele dia? O que aconteceu entre 2 e 5 da tarde? O que ele queria com um menino de 11 anos? Vamos descobrir juntos o que realmente aconteceu. Onde Rui foi parar? O mistério está só começando. Filomena não tinha tempo a perder. O coração disparado, ela corre para a delegacia de Lousada, minutos depois de procurar Rui no terreno baldio. Imaginem a cena. Uma sala apertada, luzes fluorescentes piscando, cheiro de mofo e café velho. Filomena entra, a bolsa apertada contra o peito, as mãos tremendo. Meu filho sumiu. Ele tem 11 anos, ela implora, a voz falhando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela descreve Rui, cabelo castanho, bicicleta vermelha, o menino que nunca sai sem avisar. Mas o que a polícia faz? Um agente, anotando com desdém, resmunga. Ele deve ter fugido de casa. Fugiu? Um menino de 11 anos que acenava para a mãe horas antes? Filomena insiste, quase gritando. Vocês têm que procurá-lo agora. Ele pode estar em perigo. Mas os policiais trocam olhares como se ela fosse exagerada. Nenhum alerta imediato. Nenhuma busca nas ruas. Nenhuma viatura mobilizada. Era como se Rui fosse só mais um caso. Uma papelada qualquer. Mas, naquele momento, o avô de Rui, que estava ao lado de Filomena, se aproximou da mesa da delegacia, seu olhar cheio de dor e raiva. Ele, com a voz embargada, disse: Onde está o meu neto, Afonso? Você tem que me dizer onde ele está. Afonso, sentado na cadeira, se encolheu, mas não respondeu. O avô, então, com a mão tremendo, olhou fixamente para Afonso e disparou. Eu ofereço tudo o que tenho, até minha vida, se for preciso. Mas diga onde está o meu Rui. Afonso, pálido, desviou o olhar, e sua resposta foi fria. Eu não sei, mas se a polícia quer encontrar seu neto, tem que fechar as fronteiras. Ele pode já estar muito longe. A resposta de Afonso fez o coração de Filomena afundar, mas ela não desistiu. Ela sabia que algo estava errado, que as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Imaginem a dor de um avô que, com as mãos trêmulas, tenta encontrar palavras para salvar o neto. E a indiferença da polícia, como se não fosse urgente, como se Rui fosse apenas mais uma pessoa desaparecida, esquecida em meio a tantos outros casos. Era uma luta solitária contra um sistema que parecia não se importar. O avô de Rui sabia disso. Ele olhou para Filomena e disse com a voz rouca: Vamos continuar, filha. Não vamos deixar isso morrer. Mas a dor no coração dele só crescia. Filomena não aceitou o descaso. Quando a polícia disse que Rui fugiu, ela decidiu: se ninguém vai procurar meu filho, eu vou. Imaginem a sala de uma casa simples em Lousada, transformada num campo de batalha. Fotos de Rui coladas na parede, um caderno cheio de anotações, velas acesas pela noite. O telefone quente de tanto ligar virava a arma dela. Filomena ligava para hospitais, batia nas portas dos vizinhos, perguntava: Alguém viu meu Rui? Ele tem 11 anos, cabelo castanho, bicicleta vermelha. A voz rouca, os olhos fundos, o peso de noites sem dormir. Uma pista chegou. Um menino parecido com Rui, na Suíça. Filomena pegou um trem, o coração acelerado, imaginando o abraço no filho. Ela atravessou cidades, segurando uma foto de Rui, rezando em silêncio. Mas era uma pista falsa. Vocês imaginam essa dor? Voltar de mãos vazias, o peito apertado e ainda assim continuar? E o pior, a polícia não ajudava. Senhora, pare de atrapalhar, dizia um agente debochando como se a luta dela fosse uma piada. Durante 13 anos, chamaram Filomena de louca. Louca? Uma mãe que vivia por um sinal do filho? Filomena virou detetive, enfrentando o mundo sozinha. Ela conversava com estranhos, anotava rumores, juntava pedaços de uma história que ninguém queria contar. E ela encontrou coisas, detalhes,
pistas, nomes que a polícia ignorou. O que Filomena viu que ninguém quis ver? Como uma mãe sozinha achou mais que uma delegacia inteira. Cada passo dela era um grito de esperança, mas também de raiva. Filomena estava sozinha, mas não ia desistir. O que ela encontrou? Vamos continuar, porque cada detalhe da história vai nos levar a algo mais profundo. Agora o caso começa a esquentar. Dias depois do sumiço de Rui, a polícia finalmente faz algo. Interroga Afonso Dias, o cara de 22 anos que queria levar Rui naquele 4 de março. Imaginem a cena. Uma sala mal iluminada na delegacia, paredes descascando, um policial encarando Afonso. Afonso, suando, olhos evasivos, diz: "Viu Rui às 2 da tarde, mas ele foi embora sozinho." Sozinho? Um menino de 11 anos com uma bicicleta vermelha no meio do nada? Vocês compram essa história? Porque algumas testemunhas não compraram. Vizinhos dizem que viram Afonso com Rui no terreno baldio, bem depois das 2. Afonso muda a versão. "Tá, eu vi ele, mas não sei para onde ele foi." Contradições, mentiras, silêncio. Filomena, quando soube, foi como uma leoa para cima da polícia. Na delegacia, ela bate na mesa, a voz embargada. Por que não investigaram ele no primeiro dia? Imaginem a raiva dela. Uma mãe vendo a polícia ignorar um suspeito tão óbvio. Afonso não foi preso. Não revistaram a casa dele. Não checaram o carro. Nada. Vocês sentem a indignação? Uma mãe lutando sozinha enquanto as pistas esfriam. O que Afonso Dias estava escondendo? Por que a polícia deixou ele escapar tão fácil? Cada palavra de Afonso era um fio solto numa teia de mentiras. O que Afonso Dias sabe? Vamos descobrir a verdade por trás dessas mentiras. Filomena não parava. Mesmo com o descaso da polícia, ela seguia em frente, como uma guerreira. Imaginem a cena. Lousada, semanas após o sumiço de Rui. Filomena revisita o terreno baldio à noite, sozinha, com uma lanterna, procurando qualquer sinal. Uma marca de pneu, um pedaço de pano. O vento frio corta o silêncio, mas ela não desiste. Aos poucos, aliados aparecem. Vizinhos se juntam trazendo cartazes com o rosto de Rui. Desaparecido 11 anos. A imprensa local começa a noticiar. Onde está Rui Pedro? A pressão cresce e a polícia é forçada a mexer os pauzinhos. Uma testemunha surge. Alguém viu um carro estranho perto do terreno naquele 4 de março. Filomena sente um fio de esperança, mas a pista leva a um beco sem saída. O carro não era de ninguém conhecido. Vocês imaginam o peso disso? Correr atrás de uma esperança só para ela desmoronar? E a polícia? Continuava sendo o maior obstáculo. Um agente bloqueava Filomena. "Senhora, isso não é da sua conta." Outro ria, como se a dor dela fosse exagero. Filomena enfrentava inimigos em cada esquina. Descaso, portas fechadas, pistas falsas. Mas cada cartaz colado, cada ligação atendida, era um passo adiante. O que a polícia não quis investigar? Que segredos estavam enterrados naquele terreno baldio? Filomena estava contra o mundo, mas não ia parar. O que estava escondido nas sombras? Fiquem comigo, porque essa história está ficando mais pesada. Filomena estava mais perto do que nunca. Meses depois do sumiço de Rui, ela encontra uma testemunha que muda tudo. Imaginem, uma mulher nervosa, voz baixa, numa esquina escura de Lousada. Ela diz: "Vi um menino como o Rui, entrando num carro escuro com um homem. Um carro com placa estranha que não era da cidade." Filomena sente o coração disparar. Seria Rui? Ela corre para a polícia com a informação, segurando uma foto de Rui, os dedos apertando o papel. "Investiguem isso", ela implora. Mas a polícia? "É só uma prostituta, não é confiável", dizem, descartando a pista. Vocês acreditam nisso? Ignorar uma testemunha que podia salvar um menino? Filomena não para. Ela começa a ouvir rumores. Uma rede de tráfico infantil, operando nas sombras, talvez ligada ao caso. Mas sem provas, é só um sussurro. Enquanto isso, ela enfrenta o cansaço. Noites sem dormir,
Memórias de Rui, o sorriso, a bicicleta vermelha, a mantém viva. Mas as críticas vêm. Você tá obcecada, Filomena. Para. Como uma mãe para de procurar o filho. Filomena estava tão perto, mas tão longe. A rede de tráfico era maior do que Lousada. Quem estava por trás daquele carro escuro? O que a polícia não queria investigar. Cada pista era um passo adiante, mas também um peso no peito. Filomena estava cavando fundo contra tudo e todos. O que Filomena estava finalmente desvendando? Fiquem comigo, porque esse caso tá virando. Filomena estava no limite, mas uma faísca de esperança mudou tudo. Meses após o sumiço de Rui, o telefone toca. Uma voz abafada, hesitante, diz: vi um menino como o Rui em Penafiel, com uma bicicleta vermelha, perto de um mercado. Filomena sente o chão sumir. Seria ele? O coração dela dispara, uma mistura de medo e esperança. Ela não pensa duas vezes. Pega o carro, a foto de Rui no banco ao lado, um desenho dele, um campo de futebol com um sol sorridente, no colo. Imaginem. Uma estrada escura, chuva fina batendo no para-brisa, Filomena dirigindo com as mãos trêmulas. Ela chega a Penafiel à noite, o mercado já fechado, as ruas vazias. Vocês viram esse menino? Ela pergunta a lojistas, a moradores, mostrando a foto de Rui. Alguém aponta para um beco. Vi um menino ali. Filomena corre, a lanterna do tremendo na mão. Mas o beco tá vazio. Não tem bicicleta. Não tem Rui. Correr atrás de um fio de esperança só para ele se desfazer? Exausta, os joelhos fracos, Filomena volta para casa, segurando o desenho de Rui, lágrimas escorrendo. Ela leva a pista para a polícia implorando. Era ele, eu sei que era. Mas a resposta? Não temos recursos para isso, diz um agente sem nem olhar nos olhos dela. Filomena grita, a voz rouca. Meu filho não é um caso, é meu filho. A porta da delegacia se fecha, como sempre. Quem era aquela voz no telefone? Por que ligou e por que sumiu? Filomena estava tão perto, mas tão longe. Cada pista falsa era um golpe, mas também um fogo que a mantinha viva. Vocês imaginam essa força? Uma mãe enfrentando o mundo sozinha contra tudo? Aquele desenho de Rui com o sol sorridente era o que a segurava. Mas o que estava por trás daquela ligação? O que escapou das mãos de Filomena? Fiquem comigo porque esse mistério tá pegando fogo. Vi um menino como o Rui, dias depois do desaparecimento, com um homem numa rua deserta. Ele descreve: cabelo castanho, bicicleta vermelha, o homem apressado puxando o menino pelo braço. Filomena sente um choque. Seria Rui, ainda vivo, dias depois? Ela corre para casa, pega a foto de Rui, os olhos fixos naquele sorriso. Imaginem, uma mãe, depois de tantas pistas falsas, ouvindo algo que parece real. Ela vai à delegacia, a voz firme. Essa testemunha viu meu filho. Mas a polícia? É vago, não podemos fazer nada. Dizem, folheando papéis com desdém. Vocês sentem essa raiva? Uma mãe com uma pista sólida e a polícia tratando como nada? Filomena não aceita. Ela volta ao idoso, anota cada detalhe. A rua, a hora, o jeito do homem. A pista aponta para algo maior. Rumores de uma rede de tráfico infantil, operando nas sombras de Portugal. Mas sem provas. É como gritar no vazio. Filomena passa noites acordada, mapas na mesa, fotos de Rui espalhadas. Ela lembra do filho rindo, pedalando na bicicleta vermelha, e isso a mantém viva. Mas as críticas vêm. Você tá obcecada, Filomena. Para. Como uma mãe para de procurar o filho. Filomena estava tão perto, mas tão longe. A rede de tráfico era maior do que Lousada. Quem estava por trás daquele carro? O que a polícia não queria investigar? Filomena estava cavando fundo, contra tudo e todos. O que Filomena estava finalmente desvendando? Fiquem comigo, porque esse caso tá virando. Filomena achou que estava perto, mas o chão desabou de novo. A pista do idoso, o homem com Rui numa rua deserta, parecia a chave. Mas a polícia? Inconsistente, disseram, arquivando o depoimento sem nem investigar.
Imaginem, Filomena na delegacia, segurando a foto de Rui, implorando: "Vocês têm que ouvir esse homem." Mas o agente mal levanta os olhos, jogando a pasta numa pilha. Vocês sentem essa raiva? Uma mãe com uma pista viva e a polícia tratando como lixo? Filomena volta ao idoso desesperada. Ele tá diferente agora. Olhos baixos, mãos tremendo, voz sumindo. "Não quero problemas", murmura, fechando a porta. O que o fez recuar? Alguém o assustou. Filomena sente o peso. Anos de luta, portas fechadas e agora isso. Ela volta para casa, exausta, senta na sala, segurando um carrinho de brinquedo de Rui. Um carro vermelho, o favorito dele. Imaginem, ela passa os dedos no carrinho, lembrando Rui correndo no quintal, rindo, pedalando a bicicleta vermelha. Lágrimas caem, mas algo acende dentro dela. Cair e levantar, mesmo com o coração em pedaços, os rumores da rede de tráfico ainda ecoam. Filomena ouve sussurros. Isso é maior do que Lousada. Ela tenta acessar arquivos da polícia, mas é bloqueada. "Isso não é para você", diz um agente com um olhar frio. "O que eles estão escondendo? Por que a testemunha teve medo?" Filomena sabia que a verdade estava lá, enterrada em algum lugar. Cada porta fechada era um golpe, mas também uma faísca. Ela não ia parar, não enquanto Rui pudesse estar esperando. O que Filomena ainda podia encontrar? "Fiquem comigo, porque esse caso tá longe de acabar." Filomena virou um símbolo. Em rádios locais, sua voz firme pedia justiça por Rui. Mas em casa, ela desabava, segurando as roupas de Rui, o cheiro dele ainda ali. Vocês sentem esse peso? Lutar pelo filho enquanto o coração sangra? Então, uma pista choca. Imagens na Deep Web de uma rede de pedofilia pareciam mostrar Rui. Filomena sentiu esperança, mas a polícia descartou. Não é ele. Como assim descartaram? Era Rui? Os rumores de tráfico infantil cresciam, mas as portas se fechavam. Filomena era forte no mundo, mas frágil na alma. Vocês imaginam carregar essa dor? O que Filomena ainda podia fazer? Fiquem comigo, porque essa luta não acabou. Filomena nunca encontrou Rui, mas transformou sua dor em luta. Ela fala para multidões, voz firme, inspirando outras famílias. Não desistam. Imaginem, uma mãe, marcada pela perda, virando farol de esperança. Vocês sentem essa força? O caso de Rui segue aberto. As imagens da Deep Web, a rede de tráfico, as pistas perdidas, tudo sem resposta. O que aconteceu com Rui? Quem sabia da verdade? Filomena carrega essas perguntas, mas não para. Ela luta por Rui, por outras crianças, por justiça. Vocês imaginam esse peso? A luta de Filomena continua. E a de vocês? Essa história não acabou. Vamos lá, venha desvendar os mistérios com a gente. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo como esse, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Missão História. Cada like e cada compartilhamento ajudam a espalhar esses mistérios. Junte-se a nós, porque a verdade nunca esteve tão perto. Até a próxima.